Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 10 do livro Esse Cristão Incrível de Toze. O capítulo 10 ele tem por título Deus caminhando entre os homens. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. Toze, ele tem a proposta nesse capítulo de nos informar que Deus ele continua caminhando entre nós. Ele caminhou entre nós na pessoa de Jesus e hoje ele continua caminhando entre nós através da vida dos cristãos. E Toze, ele inicia o capítulo dizendo: Deus sempre age à semelhança do seu ser. Onde quer que faça algo, e seja o que for que estiver fazendo, nele não há variação nem sombra de mudança. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Em Deus não há variação. Se ele agiu no passado, sendo natural dele agir de uma forma perfeita e íntegra, ele continua fazendo da mesma forma, agindo à semelhança à essência do seu ser. E Toze continua: o conhecimento ilimitado de Deus e a sua perfeita sabedoria capacitam-no a agir racionalmente além dos limites do nosso conhecimento racional. Deus, então, pela sua natureza, ele age de uma forma ilimitada. E como nós lemos em Tiago, ele não tem sombra de variação na personalidade dele. Ele foi de uma forma, ele é de uma forma, ele continuará sendo dessa mesma forma. Em Deus não há variação. E a natureza divina dele, ela é constante. E ele sempre age de acordo com a sua natureza divina e de uma forma ilimitada, que o nosso conhecimento não consegue alcançar. Ele é sempre mais maravilhoso do que podemos antecipar e mais assombroso do que imaginamos que poderia ser. Em Deuteronômio 10:17 diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível. Ele é muito mais do que nós podemos imaginar. E o nosso conhecimento, ele não alcança o conhecimento ilimitado que Deus tem na sua perfeita sabedoria. E nós vemos no Salmo 147, versículo 5, que diz: Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu conhecimento. E Toze ele continua: contudo, em certa medida, as suas ações podem ser preditas, pois, como tenho dito, ele sempre age à semelhança do seu ser. Desde que sabemos, por exemplo, que Deus é amor, podemos estar perfeitamente certos de que o amor estará presente em cada um dos seus atos, seja a salvação do pecador penitente, seja a destruição de um mundo impenitente. Semelhantemente, podemos saber que ele sempre será justo, fiel, misericordioso e veraz. Nós vemos vários textos que nos falam dessa natureza de Deus. Números 23:19, 1 João 4:8 e Salmo 141:17. Nós vamos ler. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Então, nós, ainda que com o conhecimento limitado de Deus, nós sabemos que ele nunca vai mentir, de que ele nunca vai prometer algo e não vai fazer. Então, isso é algo que nós podemos sim afirmar. 1 João 4:8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, pela natureza de Deus ser amor, nós podemos sim predizer de que ele sempre agirá com amor. E o Salmo 145:17 diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz.
Então, apesar de nós termos uma compreensão limitada da natureza do nosso Deus, nós sabemos que Ele é justo e bondoso e Ele sempre agirá com justiça e com bondade. E Tozer ele continua. Quando Jesus andou na terra, era um homem agindo como Deus, mas é igualmente maravilhoso que ele também era Deus agindo como ele próprio, no homem e num homem. Sabemos como Deus age no céu porque o vimos agir na terra. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, 9. Jesus respondendo, né, ao questionamento de Filipe, como ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus respondeu para ele, né, eu estou com vocês há tanto tempo e você ainda diz, mostra-nos o Pai. Então nós podemos entender que Deus agiu no mundo na pessoa de Jesus e nós sabemos que tudo quanto Jesus fez aqui nessa terra é o que o Pai faz, fez e fará no céu. E Tozer continua, por glorioso que isto seja, e não termina aqui. Deus ainda está caminhando entre os homens e por onde anda age como ele próprio. Que Cristo habita realmente a natureza do crente regenerado é um fato pressuposto, implícito e afirmado abertamente na Escritura Sagrada. É dito que todas as três pessoas da divindade entram na natureza daquele que se compromete com a verdade do Novo Testamento com fé e obediência. João 14, 23 diz, se alguém me ama, guardará minha palavra e eu, meu Pai, o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Então, todos ele está reafirmando que a natureza de Cristo, ela se faz presente na vida daquele que o reconheceu como Salvador através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo age na vida do cristão, Cristo continua agindo na vida do cristão e continua andando entre nós através da vida do cristão. E todos ele continua. Tudo quanto Deus é, o homem Cristo também é. Tem sido firme crença da igreja, desde os dias dos apóstolos, que Deus não somente se manifesta em Cristo, mas também que ele se manifesta como Cristo. Vamos ver Colossenses 1, de 15 a 17 e Colossenses 2, 9. Colossenses 1, 15 a 17 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E Colossenses 2,9 diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Cristo, ele foi, quando pessoa aqui nessa terra, o próprio Deus encarnado. E ele é, agora no céu, já ressurreto, o próprio Deus. E nós podemos entender que essa divindade de Jesus, ela nos é outorgada através do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade. E tudo quanto Deus é, o homem Cristo Jesus também é. Então, se tudo quanto Deus é, o homem Cristo Jesus também é, nós podemos supor que a pessoa que está em Cristo também é exatamente a figura, né, ou poderia representar a ética e a moral cristã nesse mundo. E o autor continua. Cristo no coração de um crente agirá da mesma maneira como agiu na Galiléia e na Judéia. É isso, na forma da ética e da moral, como Cristo era a divindade corporal aqui nessa terra, e ele continua sendo, porque Hebreus 13, 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, sendo o mesmo, e ele habitando no coração do crente, o crente também agirá
dessa mesma forma que Cristo agiu. A sua disposição hoje é a mesma daqueles tempos. Ele foi então santo, justo, compassivo, manso e humilde, não mudou, como nós lemos em Hebreus. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo onde quer que se encontre, quer à destra de Deus, onde ele está, quer na natureza de um discípulo verdadeiro, que é no coração daquele que o teme. Ele foi amistoso, amoroso, dado à oração, amável, afeito à adoração, disposto ao sacrifício próprio enquanto andava entre os homens. Não é razoável esperar que ele seja o mesmo quando caminha nos homens. É razoável pensarmos assim, porque Cristo veio a essa terra nos mostrando quem era Deus, a natureza perfeita de Deus, e ele prometeu que quando ele voltaria aos céus, ele enviaria o Espírito Santo que habitaria em nós, e não é razoável que nós, quando temos o Espírito Santo no nosso coração, vivamos como Cristo viveu e ainda vive, como Tozer afirma, nessa terra através da vida dos cristãos. Não é razoável que nós vejamos na vida de cada cristão a natureza de Cristo. É razoável, sim, e é uma certeza, e deve ser sim algo que nós devemos buscar a cada dia. E Tozer continua: então, por que às vezes cristãos verdadeiros agem de maneira diferente da de Cristo? Nós vemos sim isso acontecer. E por que será então que isso acontece? Alguns supõem que quando um cristão professa ou deixa de mostrar a beleza moral de Cristo em sua vida, dá prova de que está enganado. E na verdade não é um cristão real de modo nenhum. Tozer, ele aqui ele é bastante duro, né? Ele diz que alguns supõem que um cristão que deixa de mostrar a beleza de Cristo, na verdade está enganando a si e ao outro. E nós vemos aqui que essa suposição não é verdadeira. Não é porque muitas vezes nós deixamos de viver, né, a natureza de Cristo em nós, é que nós somos, não somos verdadeiros. Nem sempre. Nós vemos em Romanos que existe uma luta dentro do cristão. Uma luta que faz com que ele, muitas vezes, faça a coisa errada. Muitas vezes nós, como cristãos, fazemos a coisa errada. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos a natureza de Cristo em nós. Nós temos a natureza de Cristo em nós, mas a nossa natureza pecaminosa, ela luta para que nós venhamos a sempre dar um mau testemunho. E Tozer, ele diz aqui que isso é aceito como inevitável, mas não é que o Novo Testamento ensina. Na verdade, essa briga, né, o conflito entre a velha natureza e a nova prossegue continuamente na maioria dos crentes. Essa luta é inevitável, mas nós não podemos dizer que nós não somos representantes de Cristo aqui nessa terra. Porque se recebemos a Jesus como Salvador, temos o Espírito Santo. Mas nós temos sim essa luta. E Romanos 7, 15 a 25, em Romanos 7, 15 a 25, Paulo fala sobre isso. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, essa guerra que há dentro de nós, da nossa natureza pecaminosa, com a nossa nova natureza em Cristo, essa guerra existe. Mas Romanos 8, versículos 1 e 2 dizem assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A nossa natureza pecaminosa, ela teima em nos fazer tomar atitudes contrárias à natureza de Cristo que está em nós. Mas isso não faz com que nós não tenhamos a oportunidade de nos achegarmos a Deus, confessarmos os nossos pecados, sermos perdoados, nos arrependermos das nossas atitudes errôneas e voltar a praticar a natureza de Cristo. E 12, ele fala: a verdade é que quando Cristo habita na nova natureza do crente, ele enfrenta a forte competição da velha natureza do crente. O conflito entre a velha natureza e a nova prossegue continuamente na maioria dos crentes. É o que nós lemos em Romanos 7, do 15 ao 25, que Paulo fala sobre essa luta. Mas a gente vê também em Romanos, no capítulo 8, de 1 e 2, que essa velha natureza, essa luta entre a velha e a nova natureza, ela tem como que eu vou dizer, nós possuímos uma oportunidade de vencermos a carne em Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E 12, ele diz que esse apontamento que vemos aqui em Romanos nos indica que através da oração nós temos um caminho para a vitória. Se deixarmos com Cristo o domínio completo da nossa vida, ele viverá em nós como viveu na Galileia. Na verdade, Deus está caminhando entre nós na vida do cristão, daquele que ainda que está travando essa batalha diária entre a velha natureza e a nova natureza, ele ainda assim, ele continua firme, confessando a Deus os seus pecados e pedindo ao Senhor que o perdoe, recebendo o perdão e insistindo em viver uma vida digna, que possa glorificar o nome do Senhor. E isso é possível através da oração, através da leitura bíblica, do estudo bíblico, através da fé em Jesus Cristo, que nos garante dia a dia essa vitória. E Davi, ele era uma pessoa que vivia essa luta constante, e nós vamos encerrar o nosso momento agora de regar as nossas raízes através do estudo desse livro, entendendo que Deus caminha através de nós aqui nessa terra, e como Davi, como eu disse, que travava essa luta e queria que Deus fosse glorificado na vida dele, e nós vamos encerrar o nosso estudo com a oração do Salmo 51, versículos 1 a 7, onde Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, do modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no meu íntimo e no meu coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Que nós possamos fazer esta oração e termos a consciência
de que através da natureza de Cristo em nós, Deus está caminhando nessa terra entre os homens. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.